O casal formado por Catherine e George, juntamente com a sua filha, se mudam para uma cidade pacata, mas lá eles começam a enfrentar um grande problema conjugal e também fantasmas que parecem morar ali na sua nova casa. Oi pessoal, meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto, dessa vez analisando uma nova produção original da Netflix chamada Vozes e Vultos. Ficou interessado? Então continua acompanhando esse vídeo. A história de Vozes e Vultos se passa ali na década de 80 e ele se centra principalmente na figura da Catherine, que é uma artista e ela está enfrentando alguns problemas ali com o marido dela, George, que parece ser uma pessoa ali de pouca confiança, que ele pode estar traindo ela. E enquanto ela lida com essa questão, algumas coisas esquisitas vão acontecendo na nova casa que eles se mudam. A Catherine passa a testemunhar alguns eventos sobrenaturais dentro da casa, vê algumas luzes piscando, alguns eletrodomésticos que começam a funcionar do nada, então isso começa assustando ela inicialmente, mas depois parece que a personagem começa a se acostumar com tudo isso que supostamente seria estranho ali na casa dela. Em paralelo a isso, a trama vai revelando uma mitologia que basicamente liga arte e espiritualidade, e essa premissa é até bem estabelecida porque os personagens são bastante reais. E a trama ainda faz isso construindo uma boa qualidade visual com bons cenários e boas paisagens. Hey, I think I found the perfect house for us. Essa obra aqui é baseada no romance da autora Elizabeth Bruhage, é um livro chamado All Things Cease to Appear, e essa produção ela não é um horror propriamente dito. Aqui a gente tem alguns elementos fantasmagóricos misturados com o drama da personagem principal. Tudo aqui vai pelo viés ali de dar uma espiada na relação entre duas pessoas e também na tentativa de uma mulher de ter uma voz mais altiva dentro do seu casamento. Só que nessa tentativa de colocar drama e horror, eu achei que não deu certo nem para um nem para outro. E eu até gosto dessa ideia de analisar um problema conjugal por meio do horror, mas aqui parece que tem alguma coisa ali que não se encaixou, que não funcionou mesmo. O que me faz pensar que talvez o formato de livro, para deixar essa história mais clara, né, para elaborar essa narrativa, seja mais legal de acompanhar, mas num filme parece que realmente não deu certo. Yeah, certainly could use a paint job. Yeah, but look at these bones. Felizmente, o elenco aqui desse filme tá muito bom, principalmente a sua atriz principal, Amanda Seyfried, que sabe fazer a Catherine muito bem. Então, o que a gente tem aqui é uma obra que você fica olhando para algumas coisas e fica tipo, por que isso tá aparecendo agora? Qual foi a intenção disso? Só que não no bom sentido. Às vezes é legal uma história deixar a gente confuso, fazer com que a gente não saiba o que vai acontecer, mas nessa história essas pequenas questões vão te cansando e quando você chega lá no final você simplesmente nem se importa mais com o que tá aparecendo. Então a partir de agora vamos falar de alguns spoilers desse filme. Se você não quiser pegar spoilers dele, pula para esse minuto aqui e vamos para o momento dan 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 de Vozes e Vultos. A progressão desse filme é um pouco peculiar e o filme toma o seu tempo mesmo para mostrar cada camada desse relacionamento da Catherine e do George. Desde o início tem aquela tensão esquisita entre os dois, mas isso vai evoluindo até chegar em um ponto insustentável ali pro final. O George é descoberto pelo chefe do departamento de História de Arte da faculdade que ele dá aula, que ele falsificou a carta de recomendação para entrar ali. Então o George subitamente comete homicídio, matando esse chefe do departamento chamado Floyd. E logo depois dele fazer isso, ele ainda causa o acidente da Justine, que é uma amiga da Catherine, que descobre que ele é infiel e que ele é uma pessoa que, no geral, tem atitudes egoístas e falsas. Por causa desse acidente, a Justine vai parar no hospital e entra numa espécie de coma. Não demora muito para que a Catherine ligue os pontos e descubra que foi o George que matou o Floyd e ela resolve ir embora. Mas antes dela conseguir escapar com a filha dela, o George acaba envenenando uma bebida que ela toma
E a Catherine acaba ficando indefesa e morre com machadadas desferidas ali pelo George. O fantasma que rondava a casa deles pertence a uma mulher que morou ali, chamada Ella, que foi morta pelo marido. Então a Ella tinha empatia pela Catherine desde o início e ela tenta confortar essa mulher desde a chegada dela ali, mas eventualmente ela não pôde ajudar a Catherine a sair daquela situação, ajudando somente ela na transição ali da vida para a morte. E essa parece ser a mensagem final aqui de Vozes e Vultos. Os espíritos que sentem empatia pelos vivos, talvez pela situação em que eles estão, que pode ser parecida, ou somente por afinidade mesmo, esses espíritos, eles pouco a pouco começam a ter força quando eles gostam da pessoa que eles querem ajudar, dando uma ideia de que o mundo espiritual algum dia vai ter uma força maior dentro do mundo dos vivos por conta da força dos espíritos, por conta da união entre eles. Essa união no final é traduzida na forma que a Justine acorda, deixando ali no ar que ela vai denunciar o George pelos crimes que ele cometeu, e ele surge na cena final velejando em direção ao tormento, mais ou menos reproduzindo a arte que resume tudo isso que eu falei anteriormente. Everything in the natural world has a counterpart in the spiritual realm. Não tem jeito, eu vou ter que dar 3 fantasminhas para Vozes e Vultos. Apesar de ter um tratamento visual interessante e personagens que parecem reais, esse filme caminha de uma forma previsível. No final, essa obra aqui é aquela produção do terror que passa, sei lá, alguns dias e você já nem lembra mais o que aconteceu, como é que é a história, porque ela é um pouco esquecível mesmo. Ela parece ser mais um título dessas histórias fantasmagóricas que não apresenta muita coisa nova, e as únicas coisas que aparecem de inovadoras ou tentando ser inovadoras, elas são chatas. O que talvez funcionaria aqui para esse filme fosse tentar deixar algumas cenas marcantes para fazer a gente realmente ficar impactado com algumas coisas, mas isso não acontece. Por exemplo, o filme Revelação com a Michelle Pfeiffer e o Harrison Ford, ele é uma história que também coloca um fantasma ali no meio de um problema conjugal. Essa fantasma representa ali os problemas que esse casal está tendo, e apesar do filme não ser lá aquelas coisas, ele pelo menos tem aquela cena marcante ali da banheira. Então aqui em Vozes e Vultos eu achava que poderia ter pelo menos isso, sabe? Mas não é o caso. Então é isso, pessoal, essa foi a minha análise de Vozes e Vultos, nova produção original da Netflix. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam e comentem aqui se vocês já viram o filme, e também compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também se inscrevam no canal da Tomei um Susto para saber de mais lançamentos do terror e do suspense. É isso, até o próximo susto. Tchau!